Vamos começar o nosso bate-papo colocando o Écio em primeiro lugar e começando aquela famosa cronometragem dos 10 minutos em que Écio terá para fazer suas considerações sobre exatamente o que aconteceu em 2021 e quais são as perspectivas de 2022. Espero que ele nos deixe bastante otimista. Écio, a palavra é sua. Bem, vamos lá, né? Vamos a gente falar em 10 minutos o que aconteceu em 2021 em perspectiva de 2022 é um grande desafio. Esse é um grande desafio mesmo. Mas vamos tentar ser, de certa forma, objetivos. 2021 foi aquele ano de recuperação, né, da pandemia, mas ainda vivendo a pandemia. O avanço da vacinação foi determinante para que alguns setores pudessem prosperar, né? Principalmente o setor de serviços. Vale lembrar que o setor de serviços ele representa mais de 70% do PIB, tanto a nível nacional como aqui para o estado de Pernambuco também, de onde eu estou falando. E à medida que você tinha mais vacinação e mais abertura, né, da economia, possibilitando mais interações entre as pessoas, o setor foi recuperando, não de forma uniforme, né, mas alguns setores mais, outros menos, dentro do setor de serviços, a dinâmica das suas atividades econômicas, e isso ajudou no processo de recuperação da economia. E isso aconteceu de forma mais forte nos dois primeiros, aliás, no primeiro trimestre de 2021. 2022 também teve uma certa dinâmica, mas aí houve uma nova onda, né, que também trouxe preocupações em 2021. Parece tão distante, mas não, realmente isso aconteceu, e a vacinação ela veio trazendo mais tranquilidade nas pessoas para que elas pudessem retomar suas atividades. Mas quando a gente vai olhar o desempenho da economia, os segundo e terceiro trimestres de 2021 foram trimestres de queda do PIB. Então a gente está conceitualmente em recessão técnica, porque tivemos 2 trimestres seguidos de queda. O último trimestre de 2021, os meses de outubro, novembro e dezembro, aí você já tem uma certa expectativa de recuperação. Alguns dados que foram divulgados na semana passada, setores de serviços e o comércio, referentes a novembro, mostraram um crescimento interessante, positivo, e ontem, né, o IBC-BR, que é um índice divulgado pelo Banco Central, mostrou que o mês de novembro apresentou um crescimento de 0,69% na passagem de outubro para novembro, que foi o segundo maior do ano. Tá? Então, mostra que o último trimestre do ano sempre é tradicionalmente um trimestre de crescimento, né? Porque você tem o mês de dezembro puxando muito, tem a indústria se preparando para atender essa demanda que acontece no último mês do ano, com o 13º, com o pagamento de alguns abonos. Então, novembro já foi um mês bastante positivo, dezembro deve ser assim também, ajudando, né, para que o último trimestre do ano faça com que a gente saia dessa condição de recessão técnica. E aí o Brasil deve encerrar com um crescimento aí na casa dos seus 4,5%, conforme várias estimativas têm apontado. Mas aí vem 2022 com o desafio, né, de entender como que esse ano vai se comportar. A gente tem um ano de eleições, eleições aí bastante representativas, porque você tem presidente, governador, deputados federais, estaduais, temos também senadores, então é uma renovação importante, tem um antagonismo também importante acontecendo. Eu não vou entrar nessa questão política, mas o mercado fica com muitas expectativas e essas incertezas terminam retardando muitas decisões de investimentos. Aliado a isso, você tem um Banco Central combatendo a inflação, que encerrou 2021 acima dos 10%, um patamar muito elevado. Antes disso, somente em 2014 a gente tinha tido, aliás, 2015 a gente tinha tido uma inflação tão alta. As duas causas principais
combustíveis e eletricidade, né? E aí esse ano a energia elétrica talvez não tenha um impacto tão negativo, mas hoje, por exemplo, o barril do petróleo voltou a um patamar bastante elevado, então você deve continuar tendo uma pressão aí no preço dos combustíveis. Somado a isso, a inflação esperada para o final do ano deve ser metade daquela que encerrou 2021, por conta justamente da política monetária contracionista adotada pelo Banco Central, né, com o intuito de conter a inflação. Só que aí você vai ter uma pressão forte, né, no crédito, em termos de redução da disponibilidade de crédito, o que vai diminuir o consumo das famílias e também as decisões de investimento e o próprio dia a dia das empresas nas operações de giro vão estar comprometidas com juros mais elevados, né? A Selic deve encerrar esse ano em 11,75. A inflação ela deve começar a ceder, mas somente a partir de março ou abril. Inclusive, no curtíssimo prazo, essa elevação do preço do petróleo, também a questão logística, que aí os colegas vão detalhar mais, e o problema da influenza com a variante Ômicron do Covid estão atrapalhando muito a cadeia de fornecimentos. Então, há vários setores onde o fornecimento de produtos está comprometido e isso pode gerar mais inflação temporária também, agora no início do ano. Fora esses reajustes que estão acontecendo também por conta da inflação do ano passado, ou seja, você tem um spillover e uma ancoragem mais alta da inflação. O Banco Central vai combatendo isso para que seja reduzido ao longo do ano, mas é uma tarefa difícil. Então, a expectativa de crescimento da economia para 2022 ela é muito preocupante por conta desses fatores que eu mencionei. Temos aí alguns fatores também positivos. Você tem o Auxílio Brasil, que não é um auxílio emergencial, não vai ter a mesma abrangência, nem o mesmo valor, mas traz recursos para regiões mais pobres, como a região Nordeste, o estado de Pernambuco, por exemplo, onde tem um percentual de pobres muito elevado, e isso pode trazer uma certa dinâmica diferenciada para essas regiões, comparado com outras regiões. Também os estados, alguns deles estão com muito dinheiro em caixa, e em ano eleitoral anunciaram, inclusive, vários investimentos em infraestrutura que devem movimentar, né, esses estados, como aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, onde há expectativas de se gastar algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais em infraestrutura. Fora isso, os investimentos desse ano devem acontecer muito do setor privado, principalmente no programa de parcerias com o setor privado que o governo tem, através de concessões, de leilões. Você tem aí uma expectativa forte de capitalização da Eletrobras, tem novos leilões de concessões de aeroportos, portos, rodovias, e o governo estima que algo em torno de 370 bilhões de reais devem ser contratados esse ano. Então, isso pode ajudar a reverter um pouco esse quadro recessivo que a gente tem, de certa forma, como expectativa para o ano de 2022. O reajuste do salário mínimo deve ajudar um pouco no início do ano, e se a inflação realmente ceder, o poder de compra do trabalhador e das famílias não deve cair tanto assim. Mas o grande desafio esse ano realmente é você manter a trajetória de queda da taxa de desemprego que a gente viu acontecendo aí em 2021. Ainda são 14 milhões de desempregados, a taxa vem diminuindo, mas depende muito, principalmente, do setor de serviços. Então, se a gente vê um novo movimento de restrições da circulação de pessoas e de restrições do setor de serviços, isso pode prejudicar essa dinâmica da geração de empregos, até porque o setor de serviços ele é muito importante na geração de empregos formais e informais. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu tenho com relação a essa retomada da economia, a continuação dessa retomada em 2022. Acho que o meu tempo já estourou. O caminhão do ovo acabou de chegar aqui perto de casa. Um minuto. Para atrapalhar a minha vida,
né? Toda vez essa hora ele chega aqui para oferecer caminhão, para oferecer ovo. Isso é a nossa economia informal aí funcionando. Aqui também passa também, todo dia gritando também a passa, bandeira, né? de ovo. Mas assim, eu já estava, na realidade, encerrando mesmo, né, para não entrar em muitos detalhes. Eu acho que no final eu posso abrir aí para tirar algumas dúvidas, né, do pessoal. Mas essa é a preocupação que eu tenho agora de curtíssimo prazo, principalmente na questão, por exemplo, em shopping centers. Eu vejo vários empresários reclamando que a equipe toda pegou gripe, ou que a equipe toda pegou Covid. Eles não conseguem abrir a loja porque você tem todos os seus funcionários ao mesmo tempo com a doença. É um tempo aí de 5 a 7 dias, né? O prazo do afastamento reduziu, mas ainda assim isso termina atrapalhando muito a dinâmica. Se isso no setor de serviços está assim, imagina na parte industrial, como também não deve estar impactando. Então, no curtíssimo prazo, apesar da Ômicron matar muito menos do que as variantes anteriores, e você tem um percentual da população muito elevado vacinado, ainda assim você tem uma preocupação de que as pessoas continuam sendo contaminadas com o Covid, agora com um efeito bem mais baixo, mas afastando elas do trabalho, o que preocupa e restringe bastante a dinâmica dessa retomada. Vou parar por aqui, depois a gente pode falar mais um pouco. Eu agradeço aí as suas considerações, realmente é um desafio fazer uma análise econômica em 10 minutos, né? Mas eu confio no seu taco, eu conheço o Écio é bamba nisso aí, em sintetizar informações